Oi gente, eu sou Juliana Dias, psicóloga e psicanalista, e hoje nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos que eu decidi fazer sobre o livro Ética do Spinoza, filósofo do século XVII, que ficou muito conhecido principalmente pelo seu conceito de Deus, o famoso Deus de Spinoza. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre a parte 1 da obra dele, que é sobre Deus. Mas Spinoza também é um dos filósofos mais apreciados pela sua conceitualização dos afetos humanos. A filosofia spinozana é reconhecida também pelas neurociências, especialmente pelo neurocientista português Antônio Damasio. E ler Spinoza é um convite para pensar acerca da natureza humana de modo que nós nos enxerguemos não como entes fracos, pecadores, mas como seres potentes. E que fique bem claro, a minha interpretação do livro Ética tem um viés muito terapêutico clínico, Embora a minha formação não seja em filosofia, eu tive um encontro muito alegre com a filosofia, nos meus estudos em psicanálise principalmente. Eu tive professores que me afetaram muito positivamente, digamos assim, e estudar a filosofia tem sido uma descoberta para um fazer da psicologia clínica mais reflexiva, mais envolvente. Eu vejo um efeito terapêutico maravilhoso quando um paciente reflete filosoficamente as suas questões e como também as minhas colocações filosóficas o afetam positivamente. Eu diria que o feijão com arroz da clínica nos dias de hoje tem sido a ansiedade e a depressão, manifestadas de diversas formas. A depressão e a ansiedade se manifestam na vida das pessoas com cada vez mais frequência. Sentir-se ansioso hoje em dia deixou de ser uma mera sensação de insegurança em relação ao futuro e passou a ser uma grande questão do sujeito contemporâneo. Ninguém mais parece ser capaz de lidar com a ansiedade. Uma sociedade ansiosa e depressiva invadiu as clínicas psicológicas e psiquiátricas em busca de um socorro e de algo que é dicotômico, porque, por um lado, há uma necessidade em desacelerar o coração para não surtar, não entrar em pânico e, ao mesmo tempo, fazer com que esse coração volte a pulsar pela vida, pela vontade de viver. Portanto, o coração se acelera não com a potência de vida, mas com o medo e desacelera com a depressão, com a falta de vontade de viver. Parece até um conflito de interesses, mas o que é que a psiquiatria recomenda hoje em termos de medicamentos? Recomenda uma medicação que aumente a disponibilidade de neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina, que auxiliam na regulação do humor, do impulso e da ansiedade. Mas, veja, o uso da medicação é muito importante para os casos mais graves, para que a pessoa consiga se equilibrar minimamente. Mas o que eu vejo hoje são pacientes dependentes dessas medicações, porque elas causam uma dependência física. E esses pacientes não conseguem, muitas vezes, imaginar as suas vidas sem esses remédios. E isso é um grande problema. Filosoficamente, a ansiedade e a depressão podem ser debatidas trazendo questões como, por exemplo, o sentido da vida, a falta da vontade no indivíduo, que é o que nós conhecemos por anedonia, o saber sobre si próprio e a própria temática da natureza humana. Existem muitos filósofos que refletem sobre essas questões. Entender as perspectivas da natureza humana muda tudo, porque a maneira como você enxerga a construção da natureza do ser humano faz com que você busque ferramentas e terapêuticas para te ajudar a lidar com os dilemas da vida. Portanto, se você crê numa natureza humana enquanto frágil e pecadora, por exemplo, você tende a buscar caminhos transcendentes que te ajudem a se desfiar dessa natureza perigosa. Ou se você crê numa natureza humana que é divina, que é potência, que é força vital, você tende a não negligenciar os seus próprios afetos e os sinais que o teu corpo está te dando. Perceba que a maneira como você enxerga a natureza do ser humano desenha as possibilidades de vida que você pode ter. Mas hoje eu trago a filosofia de Spinoza com a visão dele acerca da natureza humana, de como a nossa mente, junto com o nosso corpo, produz os nossos afetos, os nossos sentimentos, os pensamentos e as ideias sobre as coisas. A filosofia de Spinoza é um clássico. E é um clássico por quê? Porque um clássico, ele te ajuda a responder perguntas não só da sua época, mas também da época atual. Então,
Embora a filosofia de Spinoza seja do século XVII, ela continua muito atual até hoje. E aí eu vou dar um destaque para a parte 3 do Ética, que é uma parte do livro dedicada a falar sobre os afetos humanos. Lá ele vai explicar qual é a relação do corpo com a mente, como surgem os afetos em nós, como surgem a alegria, a tristeza e o desejo em nós. E mais, quais são os outros afetos que surgem a partir destes? Sim, porque primeiro eu sinto a alegria e é a partir da alegria que eu vou sentir o amor. É a partir da tristeza que eu vou sentir o ódio. Então, hoje, nós vamos refletir acerca da perspectiva spinozana dos afetos humanos. Essa teoria dos afetos pode nos ajudar a lidar com os principais sintomas da contemporaneidade, que são a ansiedade e a depressão. Principalmente a depressão, porque ela paralisa e inibe a vida de muita gente com a falta de vontade de viver. E eu quero iniciar essa reflexão de hoje falando sobre essa questão da falta de ânimo, da falta de tesão pela vida. Porque para o Spinoza, a natureza humana é pura potência. Partindo da visão dele, estar sem vontade de viver é estar contra a própria natureza. Se você está se sentindo enfraquecido e sem vontade de fazer as atividades básicas da vida, entenda que essa não é a sua natureza, não é a sua essência. Porque a sua essência é potência. A nossa essência é vitalidade, é persistir na própria existência. E ele deu um nome para essa força vital, que é o conatus, que em latim se traduz por esforço. Esforço em existir, esforço em viver. Para o Spinoza, nós temos o conatus como o motor da nossa vida. É o desejo por viver, por expandirmos. Partindo desse olhar, a gente pode até se questionar. Bom, se a essência do homem é potência e é vida, por que algumas pessoas são movidas a fazer o mal? Por que algumas pessoas parecem sentir prazer em fazer o mal, em destruir? Então, por uma questão de natureza humana, nós vamos tentar persistir na nossa própria existência de qualquer forma, proativamente ou reativamente. Porque a nossa força vital em sobreviver estará sempre nos impulsionando em prol da nossa preservação, nem que seja por meio do mal. Veja, a grande questão que ele tenta nos mostrar é o seguinte: o nosso esforço em existir, isto é, o conatus, ele tentará se manter vivo em nós para que a gente continue existindo. Mas existem vivências, encontros, interações que nos afetam tão bem, nos gerando alegria e que aumentam a nossa potência de agir. Então, essa força vital, esse conatus é aumentado, nos tornamos mais potentes. A nossa força vital é aumentada e ficamos mais fortes, mais energizados, mais empoderados. Ao passo que os encontros e as interações que nos entristecem diminuem essa força vital, nos deixando mais fracos, menos potentes, mais vulneráveis. Então, o meu movimento homeostático, ou seja, a minha natureza humana vai, nesse caso da tristeza, da diminuição da minha potência, vai tentar fazer de tudo para que eu volte para o meu estado de potente, para a minha força vital, para a minha sensação de querer estar vivo, para que essa sensação volte. E como eu fiquei triste, e desses afetos de tristeza me surgiram o ódio, a inveja, o ressentimento e muitos outros afetos que derivam da tristeza, eu vou fazer de tudo, nem que seja pela via do mal, para voltar ao estado de potência. Esse sujeito, nesse caso de entristecimento, ficaria cego e refém desse desespero a ponto de ele ter que fazer mal a qualquer custo em prol da sua necessidade de autopreservação. O que Spinoza tenta nos mostrar é que, partindo dessa perspectiva, tudo que diminui a potência do homem vem de fora, vem do externo. Porque a sua natureza, o natural do ser humano, é vitalidade, é expansão. Isso me lembra muito o psicanalista Winnicott, que era também pediatra, acompanhava muitos bebês, e afirmou a existência dessa força vital nos bebês, do conatus. Quando um bebê nasce, estando ele em condições biológicas saudáveis, ele é pura vida. O bebê, quando nasce, anseia por vida. Tudo é muito intenso. Ele chupa com força o seio da mãe, ele chora, ele grita, porque a natureza dele é pura vitalidade, é o desespero por viver. Então, ele demanda absurdamente atenção, cuidado, presença, porque ele não sabe como se autopreservar ainda. Ele é um serzinho desamparado e ainda despreparado para lidar com toda essa vitalidade, com todo esse conatus. Nesse sentido, diria Spinoza, o melhor caminho
seria o de vivermos proativamente, sempre buscando aumentar o nosso estado de potência, pela via dos afetos ativos, os afetos de alegria, e não reativamente pelos afetos que advêm da tristeza. É a gente viver ativamente e não na defensiva, entende? Uma coisa é eu viver de maneira ativa, buscando as coisas que me alegram. Outra coisa é eu viver me defendendo. Eu sou tão triste, estou tão desolado, tão decepcionado, que eu preciso me vingar. Mas, ao invés de eu gastar a minha energia me vingando, paralisando a minha vida, eu deveria estar buscando situações que me alegram, que aumentam o meu estado de potência. O Spinoza traz a ideia de liberdade humana, afirmando que o homem livre é o homem que consegue ser ele mesmo. É um sujeito que se conhece, que conhece os seus afetos. Ele sabe o que lhe afeta bem e o que lhe afeta mal. E esse indivíduo vive a vida buscando os encontros e as interações que lhe fazem bem. Ele não é refém das outras pessoas. Ele não vive na passividade. Ele não fica esperando que as interações da vida surjam. Ele mesmo vai em busca dessas interações. Porque só ele é capaz de saber o que de fato lhe faz bem. Então, esse homem é livre porque ele se abre para o novo. Ele sabe que é através do contentamento, vivenciado por vários encontros, e por ele se permitir viver experiências diversas, somente dessa forma ele adquire repertório sobre ele mesmo. E por viver muito, por interagir muito, ele sabe quais são os encontros da vida que aumentam a sua potência, que estimulam a vontade de viver. Portanto, para o Spinoza, o homem livre é esse homem que tem a coragem de ser ele mesmo, um sujeito que se coloca na vida, que se expressa, que se expõe. Isso me lembra muito os conceitos de homem forte e o homem fraco proposto pelo Nietzsche, o nobre e o escravo. Ele fala isso na Genealogia da Moral. Ele vai falar o seguinte: o homem nobre, o tipo de homem forte, é aquele que age na vida de acordo com a sua essência, de acordo com aquilo que ele acredita. Ele age a partir dele. Já o tipo fraco, o escravo, ele não age, ele só reage. Então, alguém fala e ele só fala de volta porque está reagindo ao outro. Não é uma pessoa autêntica, que é livre, que é causa das próprias ações. Então, de um lado você tem um homem que manda e do outro você tem um outro que obedece. O homem que era fraco, o escravo, aquele que obedecia, ele ficava oprimido, calado, domado. Enquanto para o homem forte, ser alguém bom é ser autêntico. Já para o homem fraco, o ser humano bom é o ser humilde, é o ser quietinho, obediente, manso, bonzinho. E aqui eu faço um paralelo entre Spinoza e Nietzsche, porque ambos compartilham dessa mesma ideia. A liberdade, a força humana vem da autenticidade, vem da coragem de ser você mesmo, da sua capacidade de se impor na vida. Para o Spinoza, o conatus, a nossa força vital, demanda uma certa agressividade, um movimento. Mas não é uma agressividade violenta, é uma agressividade inerente à autopreservação. Igual ao comportamento dos bebês, que quando nascem, os bebês trazem o choro, o grito, a mordida no seio materno, uma agressividade por viver, por persistir na própria existência. Desse modo, a vida tem que ser ativa, isto é, com ação. Você não deveria viver só reagindo, sendo alguém passivo. E por quê? Para Nietzsche, você não deveria viver na passividade. Porque na passividade você se torna um ser ressentido. O ressentimento é você sempre trazer no seu corpo, na sua psique, aquela repetição do mesmo assunto, aquelas mesmas questões, essas coisas que não saem da sua cabeça, você fica ruminando, você não extravasa, você não põe para fora. O sujeito ressentido se mantém internalizando as coisas, guardando as coisas em si. É o que eu mais vejo na clínica, de verdade. E o que é que acontece quando você somente guarda as coisas dentro de si? Você adoece. Você sente raiva, rancor, ódio. Você sente o que o Spinoza chamou de paixões tristes. E como você não consegue extravasar, pôr para fora, porque você não é autêntico, você não é forte,
Você precisa de alguém para culpar. Você começa a buscar culpados pela sua incapacidade de reagir. Então, a culpa é do seu parceiro, a culpa é da sua mãe, a culpa é do seu chefe, do presidente do Brasil, do seu irmão, do seu amigo. Você fica permanentemente nesse lugar do ressentido. Esse lugar é o da vítima. Pessoas que se mantêm na vida enquanto vítimas, enquanto oprimidas, para Nietzsche, seriam pessoas fracas, escravas. Por elas se manterem nesse lugar de incapacidade de serem autênticas, de não serem elas mesmas. Não conseguem estabelecer os seus limites nem se defenderem. Para Spinoza, essas pessoas estariam na servidão humana e no asilo da ignorância, porque elas não são a causa dos seus bons afetos. Elas não conseguem agir, não conseguem pautar as suas vidas na ação de sua causa própria. A pessoa fraca sente raiva, mas ela não age com a sua raiva como a pessoa forte reagiria. Ela fica parada no âmbito da imaginação, no lugar da vítima, e buscando os culpados. E desse ressentimento, de todo esse ressentimento, surge também o sentimento de culpa. E a pessoa fica ora culpando o outro e ora se culpando. E para o Nietzsche, o homem moderno é um homem ressentido. A nossa sociedade é uma sociedade ressentida, que não tem a força do guerreiro como norma, que não tem uma psique ativa. Para o Nietzsche, tudo isso tem uma influência de uma cultura religiosa e cristã de que os valores bons são a humildade, a piedade, é não expor a sua raiva, ou seja, todo sentimento negativo tem que ser controlado, porque senão você vai para o inferno. Esse sujeito oprimido é o sujeito deprimido de hoje em dia. O Spinoza vai trazer a ideia da melancolia falando justamente isso, que na melancolia você tem todas as suas potencialidades inibidas. O seu corpo está inibido por completo, de maneira integral. A sua natureza humana, que é potência, está inibida, a ponto de você paralisar na vida. De você não conseguir se levantar para tomar um banho, de você não ter ânimo para escovar os dentes. Porque por algum motivo, que muito provavelmente se iniciou lá na infância, você entendeu que você não poderia ser você mesmo, que os seus gestos espontâneos não eram bem aceitos. Você precisou se oprimir para sentir-se amado. E aqui eu volto sempre a repetir isso. Uma criança é capaz de fazer qualquer coisa para se sentir amada, inclusive se anular. Se ela se anula na infância, se ela se adapta negativamente ao que o ambiente pede que ela seja, ela é uma forte candidata a se tornar um adulto depressivo. Porque ela precisou, desde muito cedo, ignorar a sua própria singularidade. E dessa forma ela entende que ela não pode se escutar, que os seus impulsos, os seus gestos espontâneos não são bem aceitos. Então ela pensa assim, deve ter alguma coisa de errado comigo. E eu preciso ser o que os meus cuidadores esperam que eu seja, para que assim eu me sinta amada. O Nietzsche também segue a linha de Spinoza de corpo e mente. Corpo e mente não são separados. Ele vai questionar, ele vai trazer os seguintes questionamentos. Como é que a gente pensa? Como é que a gente sente? Não é só consciência, porque é o corpo que quer, é o corpo que pede. O Antônio Damasio, o neurocientista, fala isso, que antes de termos consciência de uma escolha, o nosso corpo já sabia, já tinha escolhido. E a consciência, por meio da racionalização, iria mostrar uma justificativa para explicar o que o corpo já havia escolhido. O Nietzsche vai nos mostrar que nós temos a grande razão e a pequena razão. A grande razão para o Nietzsche é o corpo, são os instintos, são as paixões. E a pequena razão é o que nós na psicologia entendemos como consciência e subjetividade. E por quê? Porque para ele, o que chega à nossa consciência são as coisas mais superficiais, que é o que o Freud posteriormente trouxe na psicanálise. O que chega à nossa consciência é apenas aquilo que nós conseguimos suportar naquele momento. Ou seja, existem pulsões, existem desejos que ficam no inconsciente porque nós os percebemos como insuportáveis, é o que ficou recalcado, guardado, escondido. Portanto, quando a gente fala, eu agi dessa maneira por conta da minha consciência, Nietzsche diria negativo. Você agiu assim porque o seu corpo queria. E a sua consciência só justificou o que o seu corpo já pedia. Nós seríamos muito mais regidos por esses impulsos do que por essa consciência. E qual seria o grande conflito nessa história, né, digamos? É a questão da moralidade. A moralidade, os conceitos sobre o bem e o mal, o certo e o errado, para o Nietzsche e para o Spinoza,
né? Como é que eles veem? A moralidade seria uma construção humana e não um construto natural. Porque quando nós vamos conhecer, por exemplo, a diversidade religiosa no mundo, o que é que a gente vê? Que o que é certo para uma religião pode ser errado para outra, não é isso? Nesse sentido, o indivíduo, por estar pautando a sua vida pela moral religiosa que lhe foi apresentada como a correta, viria a viver um mal-estar. Porque, por a moralidade conter leis criadas por seres humanos, isso diria respeito à interpretação e às afetações desses seres humanos. Eles criaram bens comuns que, teoricamente, serviriam como um modelo de vida universal ideal para todos. No entanto, na prática, como somos todos uma coisa singular e somos os produtores dos nossos próprios afetos quando interagimos com o mundo, a moralidade criada por outras pessoas somente faria um sentido para elas, que as criaram. O Spinoza inicia o prefácio da parte 3 falando exatamente assim: os que escreveram sobre os afetos e os modos de vida dos homens parecem ter tratado não de coisas naturais, que seguem as leis comuns da natureza, mas de coisas que estão fora dela. Ou seja, o natural para o Spinoza é cada pessoa ser capaz de entender o que é moralmente bom para si. Mas a visão judaica cristã é a de que as leis precisam ser criadas de fora, metafisicamente, e ainda por cima de maneira universal para todo mundo. Ou seja, o homem seria o agente perturbador, o homem seria, por natureza, uma perturbação, e além disso, ele teria um controle absoluto sobre as suas ações, isto é, além de eu ser essencialmente perturbado, eu tenho um controle absoluto sobre as minhas próprias escolhas. Portanto, as ações do homem não seriam determinadas por nada, somente por ele mesmo. Calma, resumindo, o homem, nessa perspectiva, é em sua natureza perturbado. E ele controla absolutamente as suas ações. E ele age como age por uma questão de escolha. E não porque ele foi determinado a agir dessa forma. Ao contrário disso, já para o Spinoza, o homem já é determinado a agir de uma determinada maneira pelo curso das leis naturais. Já existe um encadeamento de coisas que determinam as ações desse homem. Então, esse homem, quando escolhe algo, essa escolha já estava determinada a acontecer por conta das interações anteriores e das afetações geradas dessas interações. Tá, então você poderia questionar Spinoza da seguinte forma: então, nesse sentido, o homem não é responsável pelo que ele faz? Então quer dizer que todas as barbaridades são justificadas pelas causas anteriores, pelas circunstâncias da vida desse homem? Mas é aí que o Spinoza nos mostra que, se esse homem conseguir avançar psiquicamente para o segundo gênero do conhecimento, do qual ele chamou de razão, esse homem, na razão, no seu estado racional, deveria se questionar e entender o porquê das suas volições que o levaram a fazer determinadas escolhas. Isto é, qual foi a natureza das causas das suas escolhas? E a partir daí decidir, tomar uma decisão racional, se irá chancelar, se irá se render às suas escolhas ou não. Portanto, o homem não escolhe nada, porque as suas escolhas já estão determinadas a acontecerem. Mas esse homem tem o poder de decidir acerca dessas escolhas. Então, veja que o bem comum, que os modos de vida do homem são uma decisão que esse homem fez, não porque ele é por natureza perturbado e por isso ele precisa agir contra ele mesmo, mas porque ele entendeu que os afetos gerados no seu corpo são consequência das suas interações no mundo. Que uma coisa que aconteceu levou a outra, que levou a outra, que leva a outras, e assim seguem as leis de causa e efeito da natureza. Mas a essência dele não é perturbada, não é pecaminosa, não é bestial, e sim pura potência de vida, é vitalidade, é força. Logo, a gente pode concluir o quanto o ambiente em que esse homem nasceu é fundamental, é o que constitui as afetações no corpo desse sujeito. E é o que vai movê-lo, é o que vai direcioná-lo a agir na vida, a fazer escolhas. Agora, um ponto muito importante: o homem que não avança para a razão, o homem que fica apenas no primeiro gênero de conhecimento, que é o imaginário, ele ficaria num modo de vida ignorante e refém das marcas e dos vestígios das ideias inadequadas deixadas nele, advindas das interações com as outras pessoas e os outros corpos da natureza. Porque se esse homem não busca entender a causa das suas escolhas,
o que o levou a agir e a fazer escolhas, para poder se utilizar da razão e decidir, ele ficará refém das imagens mentais e dos pensamentos obsessivos que surgem na mente dele de forma fragmentada e caótica, quando sente no corpo um afeto. Vou te dar um exemplo. Quando surge o afeto da tristeza, automaticamente a sua mente traz imagens mentais, recortes, vestígios que te levaram a sentir a tristeza. Então você, por uma questão de conatos, por uma questão de autopreservação, você vai tentar se livrar dessa tristeza. Então, além de você sentir raiva, ódio, desejo de vingança por quem te gerou a tristeza, você tende a querer destruir essa pessoa ou esse objeto, nem que seja pela via do mal, pela via da violência. Você quer ver a pessoa se ferrar. Ao passo que, se você entender que na interação com aquela pessoa te surgiu um afeto de tristeza, porque na interação com ela, na mistura entre vocês, não deu bom, ou porque ela foi rude com você, mas porque alguém também foi rude com ela, você se inteira da natureza das ações, você compreende elas. E com isso, você deveria seguir a sua vida decidindo buscar outras coisas que poderiam lhe afetar melhor, entendendo que não é o outro em si a causa da tua tristeza, mas a mistura entre vocês e as próprias leis da natureza que determinaram as ações em você e na outra pessoa. A crítica que o Spinoza faz ao Descartes no livro Ética é a de que a nossa mente não tem um poder absoluto sobre as nossas ações. O que determina as nossas ações, de maneira geral, são causas anteriores. Já existem um encadeamento de coisas, das modificações geradas no nosso corpo, das nossas interações no mundo, e que fazem com que o nosso corpo busque, se motive a escolher as nossas ações. E a mente, ela vai pensar, ela vai raciocinar, mas sobre algo que o corpo já decidiu. Então, a mente não é soberana em relação ao corpo. Para o Spinoza, você se ilude ao pensar no poder da mente, por exemplo, porque a sua mente cria ideias, pensa, raciocina acerca do que o corpo anseia. E o que o corpo anseia é algo visceral. Mente e corpo atuam simultaneamente. Não há uma dissociação entre mente e corpo. A mente é a ideia do corpo. E daí surge a ideia da ideia da ideia até o infinito. O processo psicológico do pensamento é algo sem limites. Os devaneios, as reflexões, tudo isso advém das ideias geradas de outras ideias. Portanto, há de se tomar cuidado com o excesso de racionalização. Pensar demais, nesse sentido, pode te distanciar da tua própria verdade. Pode te levar para um mundo metafísico distante das tuas necessidades reais. Porque a tua mente, por pensar demais, pode ir entrando numa órbita do além, irreal, idealizada e não concreta com o que de fato está acontecendo dentro de você. Me lembra muito isso o personagem Hamlet de Shakespeare. O Hamlet era aquele sujeito meio melancólico que pensava demais e agia de menos. No fundo, ele sabia o que ele devia fazer, mas ele, por falta de coragem, refletia demasiadamente, pensava, porque ele queria tomar a melhor decisão, mas justamente por ele pensar demais, ele se distanciou da realidade. E a história dele acabou na desgraça. O Spinoza descreve 48 afetos na parte 3 da Ética. Ele descreve 3 afetos primários, que são o desejo, a alegria e a tristeza. O desejo é o próprio conatus, do desejo decorre a autopreservação, o persistir na própria existência, e da alegria e da tristeza decorrem diversos outros afetos. Para o Spinoza, a alegria é o afeto que aumenta a nossa potência de agir. Quando sentimos a alegria, é como se a nossa alma se expandisse, ganhando mais força para existir, para se afirmar no mundo. E dessa raiz alegre nascem afetos como o amor, como a esperança, como a confiança. A confiança é a alegria acompanhada da ideia de algo bom que certamente acontecerá, né? Tem também a satisfação que advém da alegria, né? Que a satisfação é a alegria que vem da lembrança de algo bom que já passou. Já a tristeza é o afeto que diminui a nossa potência de agir. É como um encolhimento da alma, uma retração da nossa força vital. Dela derivam afetos como o ódio, como o medo, como o desespero. O desespero muito comum a gente vê hoje em dia, que é a tristeza acompanhada da certeza de que algo muito ruim vai acontecer. Vem o remorso, que é a tristeza por ter feito algo que julgamos errado. Mas o Spinoza, ele não para por aí.
né? Ele nos convida a compreender os afetos, a reconhecê-los como parte da nossa natureza e mais, a usá-los como ferramentas para alcançar a liberdade. Porque para ele, ser livre é agir guiado pela razão, mas é uma razão não voltada para o tu deves, kantianamente conhecida, mas é uma razão voltada para o conhecimento da natureza das causas dos afetos e, obviamente, do conhecimento do que nos afeta bem e do que nos afeta mal. Bem, eu acho que por hoje já deu, foram muitas reflexões. Falar sobre Spinoza é sempre muito intenso. Curte, compartilha, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!